Bom, não saia. E você que ainda não compartilhou, aproveita este momento, compartilha esta mensagem, tá bom? Para que o Senhor ele possa alcançar novos corações. Talvez o Senhor ele esteja esperando você compartilhar para você ser o canal que vai levar a palavra ao encontro de um coração necessitado. Nunca tenha vergonha de compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar acerca do amor dele, tá bom? Então compartilha esta programação que eu creio que o Senhor tem vidas para alcançar. Hoje nós vamos falar a respeito de Jesus ser a verdadeira luz. E eu aqui tenho várias passagens, que o Espírito Santo ele colocou em meu coração para nós fazermos a leitura e referente a este tema. Então, novamente, eu não vou pedir que vocês peguem a sua Bíblia, mas não se preocupe. Eu vou ler bem devagarzinho para que todos possam entender, possam compreender. E se você quiser anotar aí num papel no cantinho onde foi para depois você meditar, fique à vontade, tá bom? Glória a Deus. Nós bem sabemos que neste mundo em que nós vivemos, nós estamos sempre rodeados de luzes artificiais. Em todos os lugares que nós vamos, onde nós presenciamos, existem luzes artificiais que sempre tiram a nossa concentração, sempre tiram a nossa visão das luzes naturais. Como assim, irmã Jennifer? Em todos os lugares que nós vamos tem outdoor, tem a tela do celular, a tela do computador, a luz de dentro de casa, a luz de postes, tudo isso são luzes artificiais, não são luzes naturais. E são essas coisas que tiram a nossa visão das luzes do dia, da noite, das estrelas, da lua. Tantas e tantas pessoas já não mais olham e admiram o dia. Tantas e tantas pessoas já não aproveitam mais a luz do dia. Estão ali com a janela do seu quarto fechada, usando apenas a luz do teto, usando apenas 24 horas a luz de um computador. E na nossa vida espiritual, isso não é diferente. A todo momento o diabo ele está ali com as luzes artificiais. O pecado, o falso evangelho, pessoas erradas, pessoas que são falsos cristãos, e ele usa todas essas coisas para tentar tirar a nossa visão da verdadeira luz. Ele usa todas essas coisas a todo momento para tentar tirar a nossa concentração da única luz que é verdadeira, da única luz que é a natural e a certa, que é Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em João, no capítulo 8 e no versículo 12 assim, Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos ler mais uma vez. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. A única verdadeira luz é Jesus. Não existe outra luz verdadeira a não ser o nosso Cristo. Não existe outra luz. Essas pessoas que se dizem aí profetas, que muitas pessoas já estão se dominando como o verdadeiro Messias, aquele que veio, tudo sendo cumprimento da palavra. Essas pessoas não são a luz. Evangelhos que são pregados totalmente distorcidos da palavra de Deus não é a luz. Pessoas mal intencionadas que querem te desviar do propósito, que querem te desviar do caminho de Deus, não são a luz. Jesus ele foi bem claro quando ele disse ali no livro de João, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Senhor Jesus, ele é o único que pode nos conceder a vida eterna. Somente o Senhor Jesus pode iluminar a nossa vida, nos tirando do pecado e nos conduzindo para a eternidade. Então nós precisamos tomar muito cuidado para que os nossos olhos ele não venha a ser cegado por estas falsas luzes. Nós precisamos tomar muito cuidado para que não venhamos viver à mercê das luzes artificiais, para que não venhamos viver reféns desses evangelhos pecaminosos, para que não venhamos ser reféns desses falsos profetas, dos falsos cristos, mas que os nossos olhos, ele venham estar somente direcionado em Jesus Cristo,
que é a verdadeira luz. Mas então a gente se pergunta, como saber que eu não estou sendo cegado? Como saber que os nossos olhos não estão ali cegos por uma luz falsa? Como saber que eu não tenho andado por caminhos tortuosos? E a resposta para esta pergunta, assim como para tantas outras, é através da palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é a chave para tantas e tantas portas. A palavra do Senhor é o caminho que nos conduz a vários temas. A palavra do Senhor, ela é a solução para tanto questionamento. E agora não é diferente. Se você quer saber se você tem andado pelos caminhos corretos, se você quer saber se os teus olhos eles estão fixos na verdadeira luz, é através da palavra de Deus. É tendo conhecimento a respeito dela que você saberá. E o salmista, ele vem nos dizer, lá no Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor, ela é aquilo que nos conduz pelos caminhos corretos. Quando nós temos ali uma constância na leitura, na meditação da palavra de Deus, quando nós temos uma constância em pedir a sabedoria do Espírito Santo acerca da Bíblia, os nossos olhos eles vão sendo abertos de maneira espiritual. A palavra de Deus desce como luz e nos faz enxergar tudo aquilo que está diante do caminho, seja bom, seja ruim. A palavra do Senhor, ela nos concede a sabedoria, o discernimento para diferenciar aquilo que vem do nosso Deus e aquilo que não vem. Ela nos dá a sabedoria de diferenciar aquilo que é agradável e aquilo que é abominável perante o Senhor. A palavra de Deus é a verdadeira luz, é a lâmpada que ilumina os nossos passos, é a lâmpada que desperta em nosso coração um conhecimento diferente. A palavra do Senhor é aquilo que nos concede olhos diferentes para olhar para o mundo. Tudo aquilo que a gente coloca perante uma luz fica ali muito claro, muito visível de se ver. É impossível você esconder algo de uma luz. E é exatamente o que a palavra de Deus vem fazer. A palavra de Deus, ela traz tudo à claridade. A palavra do Senhor, ela nos ensina a olhar para as coisas e a saber diferenciar aquilo que tem que estar na nossa vida e aquilo que não tem que estar. Então, se você deseja saber, se você tem os teus olhos fixos na verdadeira luz, se você deseja saber se os teus olhos estão olhando para uma luz verdadeira ou para uma luz artificial, você precisa meditar na palavra do Senhor. Porque só assim você conhecerá a Jesus, que é a verdadeira luz. É impossível a gente saber se estamos certos ou errados, se a gente nem ao menos conhece a quem estamos seguindo. Nós precisamos ter conhecimento de Jesus, precisamos conhecer os passos dele, nós precisamos conhecer os ensinamentos dele, e não somente conhecer, como aplicar em nossas vidas. E assim nós saberemos se estamos seguindo a verdadeira luz. Assim nós iremos conseguir discernir quais são as luzes enganadoras, quais são as artimanhas que o inimigo tem tentado usar para nos tirar da presença. Porque como havíamos dito agora no começo, Satanás ele está a todo momento, 24 horas por dia, com os teus pratos sujos para tentar nos derrubar, para tentar tirar a nossa concentração de Jesus, para tentar desviar os nossos olhos, o nosso foco da presença de Deus. Nós precisamos estar a todo momento vigilante, a todo momento prudente. Dentro do nosso coração necessita ter a verdade, necessita ter a firmeza daquilo que queremos viver, os caminhos que queremos seguir, para que os nossos passos não venham se desviar para caminhos tortuosos, para que os nossos corações não venham se voltar para coisas pecaminosas, enganadoras, falsas e errôneas. É preciso ter conhecimento da palavra de Deus, para que assim a gente consiga discernir o que é certo e o que é errado,
o que é verdadeiro, o que é falso. E a partir deste momento nós sermos moldados pela palavra de Deus, porque a partir do momento que a gente tem uma intimidade com o Senhor, a partir do momento que a gente está ali sempre orando, sempre buscando a face de Deus, sempre lendo a palavra dele para criar um relacionamento, para criar uma intimidade com o Senhor, o Espírito Santo ele acaba ganhando liberdade em nossa vida, e ali ele começa a nos moldar acerca da palavra, ele começa a abrir os nossos olhos e nos dá o direcionamento do que precisa ser transformado, do que precisa ser mudado em nossa vida, o quanto precisamos ser moldados. E é a partir deste conhecimento da palavra do Senhor que a nossa vida vai sendo moldada, a nossa vida vai sendo transformada, nós vamos nos desviando dos caminhos tortuosos, nós vamos nos afastando de pessoas que nos conduzem para os maus caminhos, pessoas que tentam distorcer o evangelho perto de nós, e ali a gente vai sendo moldado, a gente vai sendo preparado, até que chega um momento em que nós nos transformamos em uma luz de Cristo. Porque o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse para os teus: vós sois luz do mundo. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 14, ele diz exatamente essas palavras: vós sois a luz do mundo. Isso faz muito sentido porque nós somos cristãos e os cristãos seguem a Cristo. Se Jesus é a verdadeira luz, nós que somos seguidores de Cristo, automaticamente, consequentemente, iremos nos tornar luz também, porque iremos ser semelhante como Ele. Nós que somos cristãos, nós seguimos os passos de Jesus, nós ali vivemos tudo o que Ele ensinou e viveu, nós fazemos a trajetória que Jesus nos ensinou a fazer, e o próprio Jesus, sendo a verdadeira luz, nós como seguidores de Cristo, consequentemente nos transformamos em luz também. Mas é necessário entendermos que a gente nunca vai chegar ao nível de Jesus. Não adianta eu e você querer se comparar com Deus, porque não é assim que funciona. Nós devemos ser a semelhança de Cristo, mas nós nunca seremos Cristo. Então é necessário sempre a gente ter essa noção, para que a gente não venha deixar o ego, para que a gente não deixe a soberba querer crescer em nosso coração. Nós somos luz porque seguimos a Cristo e Cristo é a verdadeira luz. E com o passar do nosso relacionamento com Deus, com o passar da nossa intimidade com o Senhor, nós vamos sendo moldados e nos transformamos em luz, como o Senhor espera de nós. Nós somos chamados para ser a luz do mundo. E desta maneira nós somos chamados para anunciar a verdade. Porque como nós falamos, tudo aquilo que é colocado perante a luz, ela reflete. A luz, ela traz à vista tudo aquilo que estava escondido, tudo aquilo que passava desapercebido por conta da escuridão. É impossível a gente querer esconder algo onde há luz. E a própria palavra do Senhor nos diz, lá no versículo 14, que acabamos de fazer a leitura: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É impossível você querer esconder algo perante a luz. É impossível você querer fingir que algo não existe se a luz está ali refletindo o que verdadeiramente é. E nós, como somos aqui chamados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, sendo a luz do mundo, o nosso dever como cristão é anunciar a verdade, é trazer à realidade o que é pecado, é trazer aos olhos humanos aquilo que desagrada ao nosso Deus. Mas é sempre necessário que venhamos fazer isso direcionado pelo Espírito. Nós precisamos anunciar a verdade acerca do Evangelho, mas sempre em sabedoria, sempre em vigilância, sabendo que é preciso tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, é preciso tomar muito cuidado da maneira que a gente tem falado da palavra de Deus, é preciso tomar muito cuidado da maneira que a gente tem anunciado o que é pecado e o que não é.
Porque às vezes Satanás ele espera a gente falar algo pequenininho assim, ó, para que dentro do coração daquela pessoa que está ouvindo se torne algo grande, se torne algo pesado. Talvez o que a gente falou, o que você falou nem foi para afetar. Talvez se a gente parar para olhar, a gente percebe que não tem nada demais. Mas lembre-se, Satanás ele é sujo, ele é astuto e ele não quer que vidas sejam salvas. Ele não quer que as vidas vão para a eternidade. Então ele usa as mínimas coisas para transformar em algo grande e matar uma fé. Então é por isso que nós precisamos em todas as coisas que vamos fazer e falar a respeito do Senhor, ser vigilantes, ser prudentes, ser sábios, para que a gente não venha matar uma alma, para que a gente não venha destruir uma vida sem nem mesmo ter começado a caminhar pelos caminhos do Senhor. Então nós somos a luz do mundo para fazer a diferença no meio deste povo. Nós somos a luz do mundo para levar o evangelho verdadeiro. Aquele evangelho que veio desde lá de trás. Aquele evangelho que foi anunciado por Jesus. Que depois foi anunciado pelos discípulos e foi anunciado até chegar os dias de hoje. E nós bem sabemos que o evangelho ele tem sido muito distorcido nos dias atuais. Nós bem sabemos que existem muitos lugares e muitas pessoas que têm anunciado um evangelho que não é verdadeiro, que têm distorcido a palavra de Deus, que têm pregado acerca de um Jesus que não existe, tem distorcido a imagem do Senhor. E nós que somos a verdadeira luz, nós que somos verdadeiramente seguidores de Cristo, precisamos ser aqueles que vêm e anunciam a verdadeira palavra, porque o Senhor Jesus, Ele é e sempre foi a verdadeira luz, mas nós bem sabemos que muitas pessoas o rejeitaram, nós bem sabemos que muitas pessoas não quiseram acreditar, e nos dias de hoje conosco não será diferente. Se você quer verdadeiramente ser um seguidor e uma seguidora de Cristo, se você verdadeiramente quer anunciar a palavra de Deus, você precisa saber que terão pessoas que não irão concordar, terão pessoas que irão apontar o dedo para você, terão pessoas que tentarão de todas as maneiras te calar, entristecer você, fazer você parar, mas a gente não pode deixar. A gente não pode deixar um falso evangelho continuar sendo anunciado. A gente não pode entregar as cartas e abandonar. A gente não pode soltar a mão dos remos e abandonar o barco. Se nós somos verdadeiramente cristãos, se somos verdadeiramente cristãs, como nós temos dito, nós precisamos ir até o fim. Nós precisamos ir até o fim, custe o que custar. Custe dedos apontados em nosso rosto. Custe pessoas falando mal de nós pelas nossas costas. O próprio Jesus Cristo foi caluniado. O próprio Jesus Cristo foi apontado, foi julgado, foi apedrejado e foi crucificado. Não será menos conosco. Mas nós precisamos enfrentar tudo o que for necessário para fazer esta palavra de Jesus se cumprir. Vós sois a luz do mundo, e a luz vem para ser diferente. A luz ela vem para iluminar. A luz ela vem para mostrar a verdade acerca daquilo que está aos palmos dos nossos olhos. A luz vem para nos mostrar aquilo que se encontra debaixo do nosso nariz, quer seja bom, quer seja ruim. Jesus ele não media palavras para dizer a verdade. Jesus ele não media palavras para repreender quando era necessário. Jesus não media palavras para anunciar um verdadeiro evangelho, para dizer você está errado, você está certo, você precisa de mudança. Jesus ele não estava preocupado com o que as pessoas iam pensar. Jesus estava preocupado em salvar almas. Jesus estava preocupado com vidas serem salvas e deixarem de ser escravizadas. E a nossa preocupação no dia de hoje não pode ser diferente. Nós precisamos ter a coragem de enfrentar o que for preciso para abrir a nossa boca e para dizer: Jesus é a única e verdadeira luz, e não há caminho para a salvação se não for por meio dele. Não há caminho para a vida eterna se não for por meio de Jesus.
Ele próprio diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se alguém deseja verdadeiramente ter a vida eterna, se alguém deseja verdadeiramente ser salvo, ter uma vida transformada, ter uma vida mudada, é preciso seguir a Jesus. É preciso reconhecer que a única verdadeira luz é Jesus. Talvez você possa estar vivendo perante luzes artificiais. Talvez você possa aí estar sendo alimentado por um falso evangelho. Mas o Senhor manda te dizer nesta programação: o falso evangelho que você tem vivido não vai te levar para o céu. Não adianta você achar que este evangelho falso, este evangelho distorcido vai te garantir alguma coisa no último dia, porque não vai. Não adianta você chegar perante Jesus e dizer: ah, mas o meu pastor pregou isso, a pastora pregou isso. Mas você tem o direito, você tem a oportunidade, a liberdade de conhecer a verdadeira palavra que está nas tuas mãos. Se você que tem vivido por caminhos tortuosos, você que tem sido vítima de um evangelho distorcido, se você pegar nas tuas mãos a palavra santa e sagrada do Senhor, se você pedir sabedoria e direcionamento ao Espírito Santo, se você abri-la e meditá-la de dia e de noite, como diz o salmista, você conhecerá o verdadeiro evangelho. Nós não podemos ficar dependendo de fulano, de ciclano, de um e de outro para conhecer a Jesus. A gente não pode se conformar, a gente não pode ser apenas alimentado por aquilo que sai da boca de outros. Nós necessitamos e precisamos ter o nosso relacionamento com Deus, o nosso momento de intimidade, o nosso momento de secreto, onde o Espírito Santo tem a liberdade de vir e revelar aquilo que quiser sobre as nossas vidas. A tua vida espiritual não pode ser baseada apenas no que as pessoas falam. E eu quero que você entenda que eu não estou dizendo que o que pregam na tua igreja é errado, não. Mas eu estou dizendo que existem muitas pessoas que estão no meio de falsos evangelhos, mas que têm a total liberdade para conhecer o verdadeiro, tendo a palavra em suas mãos. Não existe outro caminho, não existe outra direção se não for por meio de Jesus. Os teus olhos precisam estar focados em Jesus Cristo. O teu coração precisa estar totalmente voltado para Ele, porque só assim você terá vida. Lá em João 8:12, onde acabamos de ler, ele fala: eu sou a verdadeira luz, eu sou a luz do mundo. Ele diz: quem segue a Ele não anda em trevas, anda na luz da vida. Quando nós estamos distantes de Jesus, nós andamos somente em escuridão. Quando nós estamos longe de Jesus, tudo à nossa volta parece ser problema. Tudo à nossa volta parece ser dificuldade. E a gente não consegue entender o porquê. A gente não consegue compreender o porquê tudo tá dando errado. O porquê parece que nada vai pra frente. A gente fica se perguntando o que é que está acontecendo, porque não importa o tanto que a gente faça, não importa o tanto que a gente tente, parece que quando a gente está longe de Jesus as coisas só retrocedem. E é exatamente isso que acontece, porque quando nós estamos longe da luz, a gente não enxerga. Quando nós estamos no escuro do nosso quarto, vamos fazer um exemplo, quando tá tudo apagado, é de noite, e você ali tenta se levantar da sua cama, você não enxerga, você tromba numa coisa, você tromba em outra, e você não sabe o que está à sua frente. E é exatamente o que acontece quando nós estamos longe dos caminhos de Jesus, quando nós estamos longe do amor dele, quando nós estamos longe do centro do querer dele, a gente não enxerga nada. E aí a gente não consegue enxergar o porquê que as coisas têm dado errado, porquê que a gente só anda em treva, porquê que a gente só anda em dificuldade. Mas quando a gente vai lá criar coragem, criar força de se entregar para Jesus, de criar um relacionamento com Ele, de deixar Ele habitar em nossa vida, os nossos olhos vai sendo abertos.
Os nossos olhos vão sendo moldados, aquela cegueira vai sendo tirada. E a gente começa a enxergar que nada dava certo na nossa vida no passado, porque a gente estava imerso no pecado. Porque a gente estava afundado no pecado, no erro. Nós estávamos cegados pela mentira, pelo engano. Nós estávamos cercados por pessoas mal influenciadoras, por pessoas errôneas. E aí a gente começa a entender por que as coisas não davam certo. E se você tem percebido que na sua vida as coisas não têm ido para frente, se você tem enxergado que não importa o quanto você faz, não importa o quanto você trabalhe, não importa o quanto você estude, parece que as coisas nunca saem do lugar, eu digo para você, volte para Jesus. Eu digo para você, se aproxime da verdadeira luz que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E você verá as coisas fluírem na tua vida. Os teus olhos serão abertos e você irá começar a enxergar e a entender porque as coisas não estavam indo para frente, e você verá uma melhora. Você verá uma transformação gigantesca na sua vida. Porque a partir do momento que a gente anda com o Senhor, a partir do momento que a luz que Ele é começa a refletir em nossas vidas, as coisas elas começam a caminhar para o certo. As coisas elas começam a caminhar para o sucesso, para a concretização. Porque a palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E é impossível você amar alguém estando longe dela. É impossível você amar alguém sem nem a conhecer. Primeiro você precisa conhecer, para depois você ir criando um afeto e então você amar. E é exatamente com isso que acontece com o Senhor. Então se aproxime de Deus. Comece a criar uma intimidade com o Senhor. Eu não estou aqui rotulando nenhuma denominação, mas eu digo para você, crie você uma intimidade com o Senhor. Tire no seu dia momentos para falar com o Senhor, para ler a palavra dele, pedir que o Espírito Santo abra os teus olhos. Eu comecei assim. Eu voltei para os caminhos do Senhor, a gente estava no comecinho da pandemia. As coisas estavam todas fechadas, não podia as igrejas abrir, a gente não podia sair de casa se não fosse por emergência. Mas ali eu comecei a criar o meu momento de intimidade com o Senhor. Comecei ali orando 5, 10, 15 minutinhos. Comecei ali lendo um ou outro versículo e tentando entender. Comecei ali abrindo meu coração para o Senhor e falando para Ele que eu queria entregar o controle de tudo para Ele, que eu queria caminhar com Ele, que eu queria mudança de vida, que eu queria ver as coisas irem para a frente. E foi a partir daí que eu comecei a criar um relacionamento com Deus. Você pode fazer o mesmo. Não há diferença nenhuma entre mim e você. Tenha coragem. O Senhor, Ele te concede hoje, nesta noite, a força para você enfrentar, a força para você ir lá e se dedicar, a força para você se levantar deste chão e buscar a face dEle. Crie uma intimidade com o Senhor. Você irá ver as coisas fluírem. Você verá as coisas irem para frente. Você irá ver as coisas começarem a dar certo. E saiba, terá sim momentos de aflições, terá sim momentos de dificuldade, mas a diferença é que você nunca estará sozinho. Porque quando você tem dificuldade aí no mundo, quando você tem dificuldade longe do Senhor, você está sozinho. Você não vê saída, mas com Jesus é totalmente diferente. A dificuldade, ela nos fortalece. A dificuldade nos concede uma força que é sobrenatural. E o Senhor, Ele te convida para viver exatamente isso. O Senhor te convida a ter essa força. O Senhor te convida para ter uma intimidade, um relacionamento profundo com Ele. Ele te convida a andar lado a lado com Ele, a ser amigo dEle, a ser íntimo dEle. Basta você querer. E a partir do momento que a palavra do Senhor vai nos transformando e nós somos luz do mundo, isso começa a refletir na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5 e agora no versículo 16, diz assim, ó: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando nós realmente nos tornamos luz do mundo, quando realmente a gente começa a ser diferente, a ter uma vida diferente, a anunciar um evangelho verdadeiro, isso começa a atingir as pessoas que estão ao nosso redor. Isso começa a refletir para as pessoas que estão diante de nós. E é exatamente isso que Jesus ele quer de nós, que a luz que ele colocou em nossa vida venha resplandecer ao ponto das pessoas enxergarem o Espírito de Deus em você, ao ponto das pessoas enxergarem que tem algo diferente, ao ponto das pessoas enxergarem que você está mudado, você está transformado, está saindo uma luz, está saindo uma virtude que ninguém sabe explicar de onde vem. É sobre isso que o Senhor está dizendo, sobre a nossa vida começar a atingir o que está ao nosso redor, mas não é atingir de maneira negativa, é atingir de maneira positiva, é a gente dar bom testemunho. É as pessoas olharem para nós e dizer no seu coração: nossa, como eu quero ser igual essa irmã. Nossa, como eu quero ser igual esse irmão. Como eu quero viver na paz e alegria que este jovem vive. Como eu quero viver com essa tranquilidade que a minha amiga vive. É sobre isso que o Senhor está dizendo. Porque a partir do momento que a gente começa a viver com a verdadeira luz que é Jesus, e nós deixamos a palavra dele nos transformar, nos fazendo luz também neste mundo, e a gente começa a viver constantemente nesta luz, a gente começa a resplandecer. E é a partir daí que o Senhor começa a salvar almas. Talvez você não saiba, ou talvez você não imagine, mas pare para pensar. Quantas almas não vieram para os pés de Jesus porque se inspiraram em você, porque olharam para você e viram que mesmo quando você está na prova, mesmo quando você está na luta, mesmo quando tudo parece que vai dar errado, você está com um sorriso no rosto, você está confiante, você está dando glória, você está dizendo que está tudo bem, graças a Deus. Quantas pessoas já não olharam para a tua vida desta maneira e tiveram dentro do teu coração o desejo de servir o mesmo Deus que você e vieram para a presença do Pai? Quantas almas a sua vida já não deve ter sido instrumento para o Senhor salvá-las? Pare para pensar nisso. Nós precisamos estar sempre atentos o que é que a gente tem pregado com a nossa vida. Porque é fácil a gente vir aqui e dizer: olha, eu sou cristão, eu sirvo um Jesus assim, assim, assim. Ele te ama, ele quer te salvar, ele faz a diferença. Mas você não prega isso com as suas ações. Você não prega isso com as suas atitudes. Então é preciso a gente também ter a consciência de o que é que a gente tem pregado para as pessoas com a nossa própria vida. Qual é o tipo de evangelho que a gente tem anunciado através das nossas atitudes? Porque o Senhor Jesus, ele nos chama para ser luz no mundo, a um ponto da nossa luz começar a refletir e as pessoas que estão ao nosso redor enxergar a Deus, glorificar a Deus. Você não consegue ser instrumento nas mãos de Deus apenas com palavras, mas a sua vida também é um canal para o Senhor salvar outras vidas, através das suas atitudes, através do jeito que você lida com os problemas, através do jeito que você fala com as pessoas. Então é isso que o Senhor, ele deseja de nós, que venhamos seguir a verdadeira luz, mas que também venhamos ser luz. E que a nossa luz, ela venha refletir ao ponto das pessoas ao nosso redor serem alcançadas. Porque a minha luz, ela vai, reflete e alcança a sua. A sua vai, reflete e alcança outra vida.
E essa vida vai passando por todo esse processo que a gente já disse aqui. Conhece a verdadeira luz que é Jesus. Começa a meditar na palavra do Senhor, começa a criar intimidade, começa a ser moldado. Começa a se afastar das luzes artificiais, das falsas luzes. E começa a ser transformado em uma luz também. É isso que acontece na vida do cristão. A luz de alguém reflete sobre a vida dele, ele conhece a verdadeira luz, passa a ter intimidade com Cristo e a ser moldado até que se torne uma luz. Então é um círculo que é necessário acontecer e depende de mim e você, para que este processo ele nunca pare, mas que cada vez mais ele venha crescer e crescer até a vinda do nosso Jesus, para que todas essas vidas que foram alcançadas pela verdadeira luz possam habitar no reino de Deus com ele. Então não deixe de fazer a sua parte. Não deixe de ser luz na vida de alguém, direcionado sempre pelo Espírito Santo. E sempre tome cuidado com o que você fala, tenha sempre vigilância do jeito que você vai falar. E deixa Deus te usar, para que outras vidas sejam alcançadas e passem a conhecer a essa verdadeira luz, que é perfeito, que é maravilhoso, que é santo e exaltado. E para você que talvez ainda não conheça essa luz, para você que conhece, mas por algum motivo se afastou, o Senhor, Ele diz para você nesta noite: eu quero que você me conheça. Eu quero me fazer visível aos teus olhos e eu quero te transformar em uma luz neste mundo. O Senhor, Ele não te chamou para ser igual. O Senhor, Ele não te chamou para ser só mais um perante tantos na multidão. O Senhor, Ele tem plano para a tua vida. O Senhor, Ele tem uma história linda esperando para se concretizar. Basta você se entregar para o Senhor. Basta na tua oração você dizer assim: olha, Senhor, eu quero te dar a minha vida, eu quero te dar o controle de tudo, eu quero ser salvo, salva por ti. E ali é passar a buscar cada vez mais a face dele. E você irá viver a história que ele tem para você. Mas o primeiro passo, ele precisa ser dado por nós. O primeiro passo, ele precisa ser meu, ele precisa ser seu. Para que o Senhor, ele possa ter a liberdade de realizar todas as outras coisas. Então, se você ainda não conhece essa luz, eu convido a você que conheça. Ore a Ele, medite na palavra dEle. E você que conhece, mas que se afastou, não perca mais tempo. Volte para essa verdadeira luz e você sabe, você conhece o quão maravilhoso e perfeito Ele é. Que venhamos sempre lembrar e saber que somente Ele é a verdadeira luz. Amém? Glória a Deus. Esta foi a palavra que o Espírito Santo de Deus revelou e ministrou ao meu coração. E eu espero que Ele tenha falado com vidas aqui, que continue falando conosco, que Ele continue nos concedendo direcionamento para sempre viver na verdadeira luz. E que a gente sempre dê a liberdade ao Espírito Santo para que Ele venha alcançar outras vidas através da nossa. Amém? Glória a Deus. Você está ouvindo o programa Espaço Jovem. Apresentação